Fazia um certo tempo que eu não tinha interações em realidades paralelas. Houve uma espécie de recesso. Aliás, quase sempre acontece esse recesso multidimensional. Você fica um certo período sem ter um acesso lúcido às outras realidades. E como todo recesso, esse recesso que eu tive terminou recentemente. E agora eu voltei com interações muito mais intensas do que eu costumava ter. De maneira que agora eu consigo ficar mais tempo lúcido numa realidade paralela ou mais tempo consciente num sonho lúcido. E na madrugada passada eu tive uma interação muito interessante numa realidade paralela, onde eu pude perceber que as realidades, elas funcionam como aquela granulação do espectro eletromagnético da luz, porque tem as cores do vermelho ao azul, mas entre o vermelho e o azul existem várias variações, existem vários matizes de vermelho até chegar ao laranja, até chegar ao amarelo, até chegar ao verde, até chegar ao azul. Existem vários matizes. Eu percebo que as realidades paralelas, a maioria das que eu acessei consciente, eram praticamente idênticas a essa realidade aqui, onde eu gravo esse vídeo. Mas ontem eu pude perceber que também é possível acessar realidades paralelas que estão em matizes mais avançados do que essa realidade aqui. Como por exemplo, ontem eu estava num lugar muito semelhante ao Rio de Janeiro, mas algo na geografia estava ligeiramente diferente. O tempo estava nublado, a vegetação do local era diferente. Eu estava num apartamento com a minha irmã, e a minha irmã, ela era parecida com a minha irmã aqui dessa realidade, mas a pele dela não era morena, ela era branca e usava óculos. E o temperamento dela para comigo já era um pouco diferente também, não é igual a relação que a gente tem aqui, era diferente. Aí no varal tinham roupas que eram minhas, mas são roupas que eu nunca usei aqui nessa realidade. E o apartamento era um apartamento diferente, porém não tão diferente quanto o apartamento em que a gente costumava morar. Ou seja, me veio esse insight momentos depois de acordar, que as realidades paralelas, elas são diferentes entre si, porém nunca é uma diferença muito brusca de uma realidade paralela para outra. É sempre um tema de vida muito semelhante, um script muito semelhante, acontecimentos muito semelhantes, porém não idênticos. Só que às vezes acontece da gente acessar matizes de uma outra cor, porque assim, o vermelho vai lentamente passando para o laranja, que vai lentamente passando para o amarelo. Entre o vermelho e o laranja existem várias camadas, vários tons de vermelho. Ou seja, de um tom para outro é quase imperceptível a mudança, apesar de que existe uma variação entre um tom de vermelho e outro. Eles em essência são a mesma coisa, mas tem essa pequena variação. Agora, entre o vermelho e o amarelo
já é algo completamente diferente. Então, existem realidades que são muito diferentes uma das outras, mas há uma diferenciação que obedece a uma configuração progressiva. Então, se obedece a uma configuração progressiva, existe sempre um elo que liga as realidades paralelas. Existe uma linha em comum que conecta todas as realidades paralelas, por mais diferentes que elas possam ser entre si. Ou seja, do vermelho ao azul, existem infinitos matizes de vermelho até chegar ao laranja, e existem infinitos matizes de laranja até chegar ao amarelo e assim até chegar ao azul. Ou seja, o azul é o futuro do vermelho. O vermelho percorreu todo um caminho até chegar ao azul. Então, o azul é a consequência do caminho que o vermelho fez até chegar ao azul. Então, jogando isso em realidades paralelas, há sempre um fio da meada em todas as realidades. Porque nada nunca surge de forma autônoma, sabe? Nada brota por si só, sabe? Nenhum mato cresce porque de repente apareceu um mato, nenhuma flor brota porque de repente apareceu uma flor, nenhum pé de manga aparece porque alguma semente caiu na terra, e se não houvesse a terra, não haveria como essa semente germinar, e se não houvesse água molhando a terra, não haveria como a planta crescer. Ou seja, nada surge do nada. Existe sempre passos que vão sendo seguidos até algo vir a acontecer. Até algo ganhar vida, existe todo um caminho pregresso para que aquela vida venha a acontecer. E eu percebo que o mesmo mecanismo ocorre no processo de realidades paralelas. Existe um grande dominó. Aí você bota uma fileira de dominó. Quando você derruba a primeira peça, a última peça derrubada é a consequência da primeira peça que caiu e foi derrubando todas as outras até derrubar a última peça da fileira de dominó. Então, é mais ou menos esse o pensamento que eu ando tendo a respeito das realidades paralelas, que por mais idênticas ou por mais diversas que as realidades paralelas venham a ser, existe sempre um fio da meada ligando elas, existe sempre uma conexão em comum entre as realidades paralelas. E eu percebo que esse elo em comum é uma chave muito importante caso algum dia seja permitido à humanidade a trafegar entre realidades paralelas e também criar algum tipo de comunicação explícita multidimensional entre essas realidades. Eu creio que no futuro isso vai ser permitido, sim, e nós vamos desenvolver WhatsApps multidimensionais em que você vai conversar de maneira instantânea com uma outra personalidade tua de uma outra realidade. Mas isso é no futuro incomensuravelmente distante. E uma outra coisa que eu ando percebendo, cara, é que sempre que eu fico lúcido em alguma realidade paralela, aparece sempre
atmosfera de conspiração, cara. É uma sensação muito pungente de que existe um segredo que vem sendo muito bem guardado. E é um mistério, é um enigma, é um segredo que por algum motivo não é dado ao ser humano saber do que se trata. E aí, a partir disso, meu amigo, surgem muitas questões existenciais dentro da minha cabeça, mano. Porque eu percebo que a vida, ela possui configurações de uma estrada que você está percorrendo. A vida possui características de uma viagem. E nessa viagem você experiencia todo tipo de acontecimento. Então eu percebo que nós estamos aqui para experienciar coisas. A luz do sol, dar um mergulho no mar, dar um mergulho no rio, pescar, respirar um ar puro na natureza, sentir afeto um pelo outro, ou sentir ódio um pelo outro, querer matar as pessoas. E a gente experiencia coisas terríveis, como também experienciamos coisas maravilhosas que nos dão gratidão pela vida, em estar vivo. Apesar de que, infelizmente, nesse mundo é muito mais fácil você ter momentos de agonia do que momentos de júbilo, de plenitude, mas existem ambas as forças, a treva e a luz, o bem e o mal, o inferno e o paraíso, o prazer e a angústia. Então eu percebo que realmente nós fomos colocados nessa coisa aqui para experienciar. Agora, se existe algum motivo para isso, algum sentido para isso, eu já não sei dizer. Mas eu tenho a plena convicção de que alguma informação muito importante é acobertada da humanidade. Não é dado aos seres humanos conhecerem a real natureza de todas as coisas, o sentido final da existência. Não é dado ao ser humano saber. E isso fica muito nítido, sabe? Quando você acessa realidades paralelas de modo lúcido, sonhos lúcidos, sabe? É uma atmosfera praticamente palpável de conspiração, de que algo vem sendo ocultado, sabe? Principalmente quando você procura a data nessas outras realidades, que é uma coisa que por algum motivo eu sempre tento achar qual que é a data daquela realidade, qual tempo eles estão vivendo, sabe? E é muito difícil, para não dizer impossível, descobrir. Em algum momento, se você estiver lúcido, em alguma realidade paralela, ou consciente em algum sonho lúcido, tenta adquirir informações sobre o tempo daquela realidade. Sabe, existe uma coisa assim que o sistema de controle tem um fetiche pelo tempo, cara, que é difícil você saber, velho. Informações sobre o tempo das outras realidades, sabe? Ou seja, esse tipo de interação também deixa muito nítido a existência de um sistema de controle que governa esse mundo que a gente chama de planeta Terra. E a nível físico, eu constato a existência de uma organização que atua de modo muito sutil, de modo subliminar. E essa organização, ela conversa entre si. Só que quando eu falo organização, parece que eu estou falando sobre uma corporação, alguma empresa, uma fábrica. Não, é algo que não possui
uma localidade geográfica. É algo assim que um negócio que é praticamente etéreo. É uma organização cujos membros ninguém conhece, mas eles estão nesse mundo, estão espalhados em várias partes do planeta, e eles se comunicam entre si através de linguagem subliminar, uma linguagem simbólica, símbolos. Os membros dessa organização, eles falam um outro tipo de idioma, eles conversam numa língua que nenhuma nação fala, nenhum povo da Terra fala o idioma que eles falam outro tipo de idioma, eles se comunicam através de linguagem de sinais, símbolos, sabe? E isso é até relativamente fácil de detectar nas construções que eles fazem ao redor do mundo, certas transmissões de TV ou streaming pela internet, tem sempre algum símbolo que é evidenciado, e quando eles veem aquele símbolo, eles já sabem do que se trata. Já sabe, ó, fulano enviou aquele sinal que é pra a gente fazer isso e aquilo, ou que é pra gente ter cuidado com aquilo, ou que é pra gente esperar que alguma coisa vai acontecer. Aí de repente aparece um círculo agrícola que foi talhado em alguma região da Inglaterra, um crop circle. E aquilo a gente pensa que é a mensagem dos alienígenas para a humanidade, mas eu tenho para mim que é informação que eles trocam entre si, estão enviando, esse é o WhatsApp deles, é assim que eles se comunicam. E assim eles vêm controlando o destino da humanidade, vêm governando a Terra de modo subliminar, e assim caminha a humanidade. A gente ainda está num nível muito superficial de real entendimento do que realmente passa na Terra, por uma série de fatores: a educação, o sistema planetário que aprisiona as pessoas. O ser humano passa a vida inteira trancado num escritório, numa fábrica, ele não tem tempo para conhecer o mundo, não tem tempo para pensar, para respirar, não dá para refletir sobre essas coisas. As pessoas estão dentro de um sistema em que elas têm outro tipo de preocupação, que é a preocupação em levar comida para os filhos, em pagar a conta de água, luz. Então, toda a vida humana foi estruturada para que o ser humano não tenha conhecimento dessas coisas e sequer pense sobre essas coisas, porque não tem tempo, não tem espaço, não tem possibilidades, é só escravidão. Esse foi o sistema que eles colocaram aqui. Mas de vez em quando surgem alguns malucos como eu que começam a ficar ligando os pontos e vendo que realmente existe uma conspiração na Terra, existe uma organização secreta que controla o destino da humanidade nos bastidores, e que existe algo de ordem espiritual na Terra que comanda a Terra e que tem acesso aos códigos fontes das realidades paralelas. E tem uma mosca que vai quase passar em cima da câmera. Agora, para falar sobre essa outra força de ordem espiritual, é algo que eu ainda tenho que angariar mais informações, porque vou estar só falando palavras ao vento, mas eu tenho assim uma clara sensação de que tudo isso parte de uma diretriz espiritual e ninguém sabe o que realmente é o mundo espiritual. Eu tenho para mim que o mundo espiritual é uma coisa completamente diferente de tudo que a gente conhece. Não tem nada a ver com colônia, com nada disso, velho. Colônia é a realidade paralela desse mundo aqui, é outra faixa de realidade desse negócio aqui, é um outro matiz de realidade, e todas as realidades são uma coisa só. É a mesma coisa, todas as cores são uma coisa só, todas as cores são a luz. Então, é a mesma coisa, todas as realidades são uma coisa só, e quem controla essa coisa só
é algo de ordem espiritual que eu não faço a menor ideia do que seja. Mas aí a gente se pergunta, né? Qual o sentido da vida? A vida é boa ou é ruim? Isso daqui é algo bom ou é algo ruim? É uma coisa que é muito difícil você saber enquanto na posição de ser humano, cara. A gente vive coisas boas, a gente vive coisas ruins. E o sentido da vida é a gente que dá pra vida. Mas que existe algo nos bastidores, por detrás das cortinas, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, qual é a índole dessa força? Qual é o propósito dessa força? É algo que eu, como ser humano, não consigo mensurar. Não sei dizer se é bom ou mal, porque muito das ideias de bom ou mal, de certo e errado, justo e injusto, são concepções humanas, né, cara? Algo de ordem espiritual muito provavelmente não possui concepções humanas, sabe? Justo e injusto, certo e errado. Existe o certo e o errado, o justo e o injusto. O que é justo, né? A gente está caminhando, aí pisa numa formiga e a formiga estava ali carregando folha para levar para o formigueiro e a gente mata a formiga. E aí? Por que o ser humano é mais importante que uma formiga? Cadê a justiça para a formiga? Cadê o certo e errado na formiga que foi esmagada? Cadê o bom e o mal? Um mato é um ser vivo. A gente caminha e esmaga o mato. Arranca o mato pela raiz da terra. E aí? Cadê o certo e errado? Deus existe ou não existe? É justo ou é injusto? Então, porra, é difícil a gente falar qual é a real natureza dessa coisa de ordem espiritual. Mas se que existe, existe. Agora, o que é? Qual é o propósito dessa força? Aí é algo que eu, ao menos por enquanto, não me atrevo a falar sobre. Mas é isso aí, velho. Mais uma quarta-feira. Estamos chegando no final do ano. O Flamengo vai ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Hoje vão ter 5 gols do Gabigol, 3 gols do BH, um do Arrascaeta, outro do Everton Ribeiro. E eu preciso arrumar R$1.500 para ir para Paraty. Ou então 200 conto. Mas aí com 200 conto já vou ter que fazer uma manobra bem diferente e muito mais arriscada. E é isso aí. Segue o baile.